queria primeiro dar bom dia a todos, agradecer a presença e a participação de todo mundo aqui da audiência. Gostaria também de agradecer ao IBRAC pela organização do evento e pela seleção do painel. E, em especial, agradecer aqui aos participantes, aos panelistas que aceitaram o convite, estão aqui presencialmente com a gente, principalmente os que vieram de bem longe para estar aqui no Brasil, hoje presencialmente. A ideia aqui do painel é a gente discutir as preocupações concorrenciais e os possíveis conflitos de interesses decorrentes das situações de aquisições de participação minoritária em concorrentes e da formação dos chamados Interlocking Directorates, que é uma situação quando uma mesma pessoa ou pessoas com um grau de parentesco próximo ocupam cargos executivos em uma mesma empresa. Estou falando aqui cargos executivos porque essa situação geralmente acontece nos conselhos, envolvendo conselhos de administração, mas também pode envolver, por exemplo, conselhos fiscais ou diretorias. E a formação desses interlockings, ele é relevante na perspectiva e na ótica, né, concorrencial, quando envolve empresas concorrentes ou verticalmente relacionadas. A gente sabe que tanto as aquisições de participações minoritárias quanto a formação de interlocking, elas podem gerar preocupações concorrenciais na medida em que as empresas que estão envolvidas nessas situações veem reduzidos os incentivos para competirem entre si. E isso pode ser explicado por diversos fatores, mas, dentre eles, a gente tem uma facilitação da troca de informações sensíveis entre essas empresas, uma possibilidade de aproximação das políticas comerciais das empresas de negócios e até de um alinhamento, interferência nas decisões uma da outra das empresas. A gente sabe que esse tema já vem sendo, né, objeto de análise do CAD, tanto no âmbito do controle de estruturas, quanto no âmbito do controle de condutas. E esse tema ele é especialmente interessante quando a gente analisa possíveis conflitos entre os interesses que são resguardados pela legislação societária e aqueles interesses que são resguardados pela Lei de Defesa da Concorrência. Diante da crescente importância desse tema, tanto no CAD quanto em jurisdições estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos, a gente imaginou a organização do painel em 4 blocos, em 4 tópicos principais. Então, no primeiro bloco do painel, a gente vai discutir como o direito, quais os instrumentos existentes na legislação societária para endereçar situações de conflito de interesse decorrentes das situações de aquisição de participação minoritária e interlocking directors. Para essa frente, né, do painel, eu vou contar com a experiência da Liu Emma do Carmo, que é doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, tem LLM pela University of Chicago, é professora da FGV Direito de São Paulo e do FGV Law e também advoga aqui em São Paulo. Para a segunda parte do nosso painel, a gente vai debater a suficiência desses instrumentos existentes na legislação societária para também aplacar preocupações de natureza concorrencial. E, no terceiro bloco, como o CAD vem se posicionando sobre esse assunto. Para esse segunda e terceira frente aqui de ideia de discussão do painel, eu vou contar aqui com a ajuda do Diogo Thomson de Andrade, que é mestre em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, ocupa o cargo de superintendente adjunto do CAD desde 2012, também foi superintendente geral interino do CAD entre julho e outubro de 2017, anteriormente, ele ocupou o cargo de diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica na SDE entre 2011 e 2012, e também de procurador federal-chefe do setor consultivo da Procuradoria Federal Especializada do CAD entre 2008 e 2011. Também vou contar nessa frente com a ajuda do André Marques Gilberto, que é sócio fundador do CGM Advogados, que atua tanto nas áreas de direito concorrencial como de administrativo, é mestre em Direito Público pela USP e autor de diversos livros na área. E o quarto, último tema para a gente debater é como que esse tema vem sendo tratado nos Estados Unidos. A gente sabe que lá esse tema tem uma maior maturidade do que aqui no Brasil, com ações recentes das autoridades norte-americanas, da FTC e do DOJ, envolvendo o tema principalmente de interlocking. A gente também sabe que a FTC incluiu esse tema como área prioridade de enforcement para os próximos anos.
Então, por conta disso, a gente trouxe aqui para trazer um pouco a perspectiva de fora dos Estados Unidos, o Adam DiVincenzo, que é sócio no escritório Milbank, em Washington, D.C., na área global das práticas antitrust, litígio e arbitragem. Ele recebeu o Juris Doctor Degree e Masters of Public Policy na Duke University e também atua atualmente como editor sênior do Antitrust Law Journal da American Bar Association. O formato do painel ele vai ser mais num formato de perguntas e respostas. Então, eu vou fazer as perguntas sentada, eu quero deixar todos os participantes à vontade para falar mais informalmente sentado ou aqui de pé, como preferirem. Eu vou começar com a parte da professora Li. A gente sabe que, de um lado, a lei das SA ela contém uma série de impedimentos, tem tanto a lei das SA quanto a resolução 80 de 2022 da CVM, que contém impedimentos para que uma mesma pessoa ocupe cargos simultaneamente em concorrentes. Por outro lado, a gente também sabe que a lei das SA prevê que esse impedimento pode ser afastado por uma determinação da Assembleia Geral de Acionistas. E também, por esse outro lado, a gente também sabe que a lei das SA também prevê uma série de direitos e proteções aos acionistas minoritários, bastando que eles tenham 5% de ações, para eles terem, por exemplo, o direito a ter acesso a diversas informações relevantes da empresa investida, independente desse acionista minoritário também figurar como concorrente ou não dessa empresa investida. Então, dentro desse panorama, que é bem breve aqui, societário, eu queria perguntar ali como que você enxerga as ferramentas que existem na legislação societária para endereçar as preocupações de conflitos de interesses decorrentes de situações de diretorias cruzadas e participações minoritárias em concorrentes. Muito obrigada, Vitória, pela pergunta. Parabéns aqui a todos do IBRAC. Faço aqui minhas saudações e meu agradecimento. Essa questão é uma questão... eu entendo que eu cheguei num ambiente de especialistas em concorrencial e vim trazer um elemento específico do direito societário, mas eu gostaria até de começar com uma reflexão mais da vida comum, que a gente tem aquela expressão corriqueira, né, que não se pode servir a dois senhores, né? Vocês já ouviram falar, cachorro que tem dois donos morre de fome. Ou, na Bíblia, não se serve Deus e a Mamon. A gente tem, então, um conhecimento e um pedaço de uma ética muito antiga da sociedade humana que exige quase uma postura exclusiva de atendimento a interesses. A 6404, e existe uma expressão dela dentro da resolução 80 da CVM, a 6404 ela é muito clara no 147, essa é a primeira ferramenta existente, que diz que não se pode eleger um membro de conselho para a sociedade concorrente. A dificuldade que existe, ligada ao 147, é o permissivo, que, salvo, existe um entendimento, uma possibilidade de interpretação de que há a possibilidade de dispensa. São dois dispositivos diferentes dentro do 147, um trata da eleição do membro com uma proibição absolutamente clara e o segundo fala ou que tem interesses conflitantes. Então, no âmbito do alcance e da concretude do 147 é que se coloca essa discussão. Eu diria que tem os casos, né? Nós todos aqui somos, acho que, advogados, né, com algum tempo de vida, já experiência, que tem os casos que são os casos fáceis de concorrentes que eles próprios, para além da lei, vão criar dentro dos seus estatutos acréscimos que vão neutralizar a permissão que existe dentro do 147. Não pode aqui e não pode haver, portanto, o afastamento. Ou seja, são aqueles que fazem uma leitura
do 147 como um dispositivo que protege um bem jurídico, e aqui eu acho que é a parte final da nossa discussão, que vai ser todo o cotejo entre os bens jurídicos protegidos pela 6404, pela Lei de Defesa da Concorrência, mas que dentro dessa discussão, então, existe uma barreira adicional criada pelos estatutos. Então, os estatutos são a segunda ferramenta, né, dentro das possibilidades. Vale lembrar que o novo regulamento do IBGC, das melhores práticas de governança corporativa, ele tem um dispositivo específico sobre o Interlocking Directorates no 313, que vai lembrar algo que eu acho que é importante para trazer aqui, que existem alguns momentos e locos diferentes e também importantes para a proteção desse bem jurídico, aqui no caso, que é o interesse social. Eu não vou entrar na discussão, que existe uma discussão enorme dentro do direito societário a respeito do que é o interesse social, vou deixar isso de lado, mas é, de todo modo, um interesse que todos devem perseguir, acionistas e administradores. Dentro do regulamento das melhores práticas, no 313, existe, então, em primeiro lugar, um destaque que a Vitória já trouxe na fala dela, de que é preciso ter uma visão ampliada desta proibição. É lógico que o 147 está falando de administradores, mas todos os órgãos de assessoria do Conselho de Administração, os diversos comitês, comitê de nomeação, comitê de remuneração, os comitês que são criados dentro das companhias, eles também estão abarcados pela proibição. Em segundo lugar, existe uma preocupação temporal em que esses comitês de nomeação, por exemplo, deveriam verificar no momento da indicação e pedir que haja abertura, né, pelo candidato, se existe algum interesse conflitante. Esse monitoramento ele deve ser feito de forma constante. Então, ele é feito no momento da indicação, no momento da eleição e em momentos posteriores, porque a gente, nos nossos exemplos ou reflexões mais simples, a gente imagina um momento fixo no tempo. Mas não é essa a vida das sociedades, elas entram em novos negócios. Então, em determinado momento, a gente tem a participação de um minoritário e não existia conflito, mas esse conflito aparece depois quando a companhia expande o objeto social, expande a sua área de atuação. E aqui vale lembrar um outro componente, a gente fica pensando no plano jurídico, mas existe o plano operacional para aqueles que estão dentro das empresas. Existem várias, que a gente chama de linhas de defesa, né? Então, essa fiscalização, ela é feita nesses momentos, mas ela é feita também de forma, ou deveria ser feita de forma recorrente pela auditoria interna, né? Ela é um item importante que pode ser visto por outros comitês dentro da companhia. Então, existe diria que um conjunto de ferramentas importantes e aptas. Obrigada, Ari. Eu acho que a sua fala já entra um pouquinho na minha próxima pergunta, que está ligada com esses mecanismos internos de governança da empresa, porque se a gente considerar, né, que a lei das SA ela não veda nem limita o acesso dessas informações relevantes por parte de um acionista minoritário, que também figure como concorrente dessa empresa investida, então como que a gente teria, quais instrumentos a gente teria para evitar que essas informações a que esse acionista legitimamente tem acesso sejam usadas fora do legítimo interesse da própria companhia? Essa é também uma questão difícil, né? Dentro do esqueleto da 6404 tem o conjunto dos chamados deveres fiduciários.
alguns autores vão chamar de o dever fundamental, é o dever de diligência, que é o dever da ação, do monitoramento, da observação, né, no caso do Conselho de Administração, para além da orientação geral dos negócios sociais, é monitorar, supervisionar a atuação dos diretores. Os diretores, por sua vez, são aqueles que vão executar o objeto social. O acionista que tem ou que busca ter acesso a informações sensíveis, ou aqui na preocupação de vocês, concorrencialmente sensíveis, um pedido dele deveria receber um escrutínio específico do conjunto de órgãos de governança, que por óbvio precisa ter informação de que aquele acionista é um acionista que tem que serve ou pode eventualmente servir a dois donos, e tem que ter uma preocupação, no caso dos administradores, se a pessoa em questão é um próprio membro do conselho, ele, por sua vez, tem um dever específico de lealdade, que está no 155, dever esse que está acoplado a um outro, que é um dever de manter sigilo sobre os negócios sociais. Então, esta pessoa ela fica naquela situação mais paradoxal, né? Mas imaginando que a questão seja específica de um acionista, que por sua vez não ocupa essa posição, a resposta, inclusive da perspectiva societária, deveria ser: este acionista não deveria ter acesso, na minha opinião, a informações concorrencialmente sensíveis, porque existe um dever que vai se sobrepor ao direito do acionista minoritário de obter informações, a necessidade de um filtro. Ele deve obter, ele tem direito a obter informações? Tem. Ele tem direito a conhecer detalhadamente todas as informações que lhe interessem, que lhe aprover? Não. Cabe a ele receber as informações necessárias para o exercício dos direitos específicos dele, no caso, né, de aprovação de contas, mas não qualquer, não planejamento estratégico plurianual da companhia, por exemplo. E indo para a minha última pergunta aqui, Li, puxando um pouco no começo da sua fala, que a gente tratou do fato desse impedimento para ele ocupar cargo em empresas concorrentes, poder ser dispensado, né, por decisão da Assembleia de Acionistas. Na sua visão, essas regras da lei das SA, elas buscam proteger unicamente os interesses privados da companhia e não o interesse público de preservação da concorrência? Essas regras indicam essa tendência? Estou fazendo aqui uma interpretação posterior de uma lei, né, antes do meu nascimento. É uma lei fundamental e que tem um bem jurídico fundamental, que é o desenvolvimento de companhias dentro do nosso ordenamento que atuem de forma saudável. Na expressão jurídica mais pura, companhias que possam perseguir o próprio objeto social, e companhias especificamente na 6404 com finalidade lucrativa. Qualquer ação que, especialmente dessa, de pessoas cujos interesses podem divergir fundamentalmente da perseguição do lucro, deveria ter um escrutínio muito mais específico. Agora, essa é uma visão de silo, né? Eu estou fazendo uma análise absolutamente fechada, porque pelas nossas especialidades a gente acaba privilegiando, mas essa não é a visão, obviamente, que deveria se aplicar para o direito, que não deveria ter estes silos. A ponderação é daquilo que é ou possa vir, vamos supor que seja eficiente. Há alguns estudos que reconhecem a eficiência de haver o board interligado. Dizem que enriquece, que essas companhias performam melhor. Então tem uma argumentação para a presença, tem a especialidade
dos membros. Agora, isso no caso concreto, que é sempre, deveria ser sempre o nosso guia, ele é algo a se atentar. Eu não quero desdizer tudo o que eu disse até agora, eu entendo que existe uma proibição, entendo que essa proibição pode ser reforçada ou, para alguns, não é a minha posição, liberada via estatutos. Existem aqueles que, fora do âmbito da 6404, vão entender que que é possível, sim. Nesse contexto, eu acho que, afastando-se um olhar específico dentro do societário e olhando de forma ponderada as preocupações concorrenciais, eu tendo a ver aí de outra forma. Assim, não existe uma proibição específica. Em tese, a gente poderia assumir que o legislador tem um olhar mais suave para o tema, como no caso das limitadas empresárias. Mas também existe toda a questão da aproximação e da aplicação da 6404. Então, eu entendo que é preciso uma ponderação detalhada. Dentro do universo negocial, existe também sempre uma preocupação que me parece absolutamente válida de não se restringir indevidamente os players. Daí que eu acho que esse é um fator importante para a questão concorrencial, se e em quais limites alguma possibilidade deve haver dentro de um regime que veja valor numa participação de um acionista minoritário, que, numa interpretação também aqui mais restrita, possa ser pontualmente contida. Mas, então, não impeça o investimento, mas também não frustre o propósito da própria investida. Obrigada, Ali. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Diogo e para o André. Eu gostaria que ambos de vocês comentassem, diante desse panorama que a Ali trouxe para a gente aqui agora no painel, se, na visão de vocês, essas regras que existem na legislação, os instrumentos disponíveis já existentes na legislação societária, são suficientes para também aplacar essas preocupações de natureza concorrencial, que a gente também citou exemplos aqui agora. Diogo, se você quiser começar. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer mais uma vez a direção do IBRAC por ter nos convidado e a você, Vitória, por ter organizado esse painel. Indo direto aqui para a sua pergunta, também em benefício do tempo, eu diria que eles podem sim ser suficientes, eles não necessariamente serão. Acho que a professora Ali introduziu muito bem aí uma diferenciação entre dois campos jurídicos aí distintos, que as normas foram gestadas pela Lei 6404 com outro fim, mas elas podem sim servir também para, de alguma forma, mitigar preocupações concorrenciais que possam surgir dessas aquisições minoritárias ou então da questão dos interlocking directorates. Eu gosto muito de usar, enfim, do ponto de vista da autoridade, é sempre bom se valer de referências internacionais sobre o tema, E em 2008 a OCDE tratou sobre esse tema de maneira ampla numa roundtable e algumas questões ali ficaram de certa forma sedimentadas nesse tema. Então, primeiro sim esse tema, aquisição minoritária e diretorias interligadas ou diretores interligados podem sim gerar efeitos anticompetitivos ou podem gerar preocupações concorrenciais, podem gerar efeitos econômicos, inclusive, de diminuição do incentivo àquele minoritário, por exemplo, a concorrer e etc. Mas isso tem gradações. E aí, em 2017, quando a OCDE retomou esse tema, essas gradações ficaram, digamos assim, melhor esquematizadas e a gente se vale muito disso no CAD para conduzir as discussões. Então, eu conseguiria classificar aí pelo menos 3 hipóteses em que esse tema surge. Um deles primeiro,
numa questão de conhecimento, né? Eu acho que esse é bem mais tranquilo, porque a resolução 2, agora 33, traz ali os patamares do que deve ser conhecido ou não, então ali tem menos discussão. Depois você tem uma segunda gradação, que ocorre quando você está diante de uma situação em que esse tipo de operação também tem uma questão horizontal ou vertical relacionada. E aí a situação é se deve ou não haver algum remédio para, enfim, mitigar o risco concorrencial, se ele existir. E aí, geralmente, o que se costuma discutir é extensão de direitos políticos, vedação para participação em certos assuntos, e como isso pode ou não gerar influência no negócio concorrente, né, potencialmente concorrente. E aí você tem uma terceira possibilidade de discussão, que é uma zona um pouco mais cinzenta, que é a questão da troca de informação sensível. E aí, nesse ponto, e na experiência mais recente do CAD, eu acho que isso tem ficado cada vez mais evidente, é que os instrumentos societários podem sim ser muito úteis também para ajudar a compreensão da autoridade antitruste, mas também a possibilidade de você afastar preocupações concorrenciais. Porque eu sempre, quando a gente tem esses casos e está falando de uma troca de informação via diretor, que tem assento em 2 conselhos diferentes, ou então via uma participação minoritária numa holding que é do mesmo grupo de uma outra empresa que poderia ser um concorrente, eu sempre falo, para que haja esse tipo de situação que vai gerar um risco efetivo concorrencial, você vai ter que violar tantas condições de outras leis antes de violar a lei concorrencial, que é muito improvável que isso aconteça. E isso existe justamente porque a própria lei das SAs e as governanças de cada negócio estabelecem uma série de regras que, a meu ver, costumam ser suficientes para impedir esse tipo de risco. Quando a gente está olhando isso numa investigação de conduta, a coisa muda um pouco, porque aí já se parte do princípio que potencialmente essas leis todas, essas regras todas, realmente foram violadas com um fim anticompetitivo. E aí acho que sai um pouco do campo do direito societário puro e vira uma questão mesmo de infração, né, de avaliar ali a ilegalidade ou não, o abuso ou não em determinada conduta de determinado agente, o que vai gerar uma punição. Então, acho que, em linhas gerais, eu diria que são complementares, né? Então, existe, sim, instrumentos bastante eficientes de governança, que vêm do direito societário e que podem, sim, ser suficientes a depender de cada situação em que a gente esteja tratando. Obrigada, Diogo. Eu queria pedir para o André comentar um pouco a resposta do Diogo sobre a suficiência desses instrumentos da legislação societária e também como que a gente conseguiria conciliar, né, a tutela dos interesses resguardados pela legislação societária com aqueles resguardados pela Lei de Defesa da Concorrência. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Eu vou preferir falar de pé, simplesmente porque, como eu estou mais escondidinho aqui, se eu falasse sentado, eu não conseguiria ver as pessoas que estão desse lado do nosso auditório. Um prazer estar com vocês essa manhã. Agradeço a organização, agradeço a Vitória pelo convite. Gente, esse é um dos temas mais difíceis, mais complexos que a gente tem no direito concorrencial atualmente. E falo isso não só por uma perspectiva de advogado brasileiro, mas especialmente porque quando a gente olha para fora, e o Diogo mencionou aqui esse estudo importante que foi feito pela OCDE há 15 anos mais ou menos, as experiências e vivências em cada jurisdição não são idênticas. Então, a gente tem os Estados Unidos indo numa determinada direção, o Adam vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso, Brasil, União Europeia, várias outras jurisdições seguindo um caminho diferente, é difícil dizer exatamente qual é a resposta certa. Legislar especificamente sobre o tema, proibir especificamente a existência de diretorias cruzadas, então acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar no painel de hoje. Para tentar responder, porque não são respostas fáceis, tentar responder as perguntas da Vitória, eu acho que a gente precisa necessariamente fazer uma retrospectiva histórica da nossa legislação. Imagino que todo mundo aqui saiba que a nossa atual Lei de Defesa da Concorrência não proíbe especificamente a existência de diretorias cruzadas, entrelaçadas, etc. Assim
como a Lei 8884, de 94, também não proibia. Então, a gente está falando de, enfim, quase 30 anos em que vige no Brasil, enfim, uma permissão, a princípio, para a existência dessas diretorias cruzadas. Eu vou falar sobre participações minoritárias mais para frente, e cabe ao CAD analisar a cada caso concreto se houve ali uma violação antitrust ou não. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é, nem sempre foi assim. O primeiro instrumento antitrust no Brasil, um decreto-lei, volta no tempo lá em 1938, naquele instrumento a gente tinha uma preocupação específica do legislador quanto à possibilidade de uma pessoa ocupar cargos de direção, administração em mais de uma empresa que tivesse atuação nos mesmos ramos de atividade. Então, isso em 1938. Seguindo um pouquinho no relógio, 1945, outro decreto-lei bastante importante no direito antitrust brasileiro. Ali a gente teve a manutenção dessa previsão, de uma certa forma até mais sofisticada, porque a gente tinha o reconhecimento de que o controle, controle simultâneo, a administração simultânea por uma mesma pessoa de várias empresas, poderia ser atentatória à economia popular, enfim, palavras dessa lei, se gerasse 3 efeitos previstos naquele decreto-lei, majoração de preços, distorções da concorrência, etc. Então, enfim, a gente já tinha ali em 1945 a previsão de uma análise pela regra da razão bastante sofisticada para a época. Essa previsão continuou e na chamada Lei dos Crimes contra a Economia Popular, em 1951, salvo engano, enfim, não sou criminalista, salvo engano, essa lei está vigente até hoje, mas, salvo engano, também não é uma lei que teve um enforcement muito destacado no Brasil. Mas a previsão ficou. E, na Lei 4137 de 62, a previsão foi mantida, aí não mais um sistema de regra da razão, mas a previsão foi mantida e falava-se especificamente que poderia constituir um abuso de poder econômico o fato de uma pessoa ocupar a administração, gerência de 2 empresas ao mesmo tempo. O que aconteceu entre 62 e 91, porque na Lei 8158 de 91 a gente já não tem essa previsão, eu realmente não sei. Imagino que o enforcement desse tipo de caso, ao longo desse gap, 62 e 91, tenha sido muito reduzido, não chamou a atenção do legislador no momento de modernizar a nossa legislação, e fato é que isso desaparece do nosso ordenamento jurídico, essa proibição específica. Essa decisão foi certa ou errada? Não sei, acho que cabe a todos nós debatermos, mas a gente teve uma quebra, uma ruptura muito acentuada, muito clara, entre 62 e 91. E aí, outro ponto importante para a gente considerar é que não é só que essa previsão não existe na lei atual, como não existia na 8884. Ela não foi suscitada nas discussões legislativas em 93 e entre 2009 e 2011 até a gente chegar à nossa lei antitrust atual. Realmente parece, enfim, que esse tema some do radar de preocupações do legislador. E o que nós temos hoje, a opção do legislador na nossa lei atual, é por um controle, enfim, genérico, previsto no artigo 36. Então, não é que o CAD não tenha ferramentas, não tenha formas de investigar, punir e reprimir essas condutas, mas são ferramentas genéricas. Então, enfim, eu não vou repetir os termos da lei aqui, mas basicamente o CAD pode investigar todas as situações, todos os atos, por qualquer forma manifestados, que possam resultar em todos os efeitos que a gente conhece muito bem. Mas fato é, falta uma previsão específica proibindo a existência de diretorias cruzadas. Então, tentando responder especificamente a pergunta da Vitória agora, e olhando para o que nos foi falado pela Ali e pelo Diogo, eu sinto que o fato de não termos essa previsão significa 2 coisas. A primeira é depositarmos uma confiança enorme nos mecanismos de governança interna das sociedades, das empresas. Então, a gente realmente tem que acreditar que os órgãos de auditoria interna, compliance, governança, estão fazendo o seu trabalho internamente, porque eu desconfio que é só uma minúscula parte das situações de conflito que realmente vê a luz do dia,
se torna pública e é uma parte ainda menor dessas situações que chega ao conhecimento do CAD. Então, assim, acho que essa é uma primeira ponderação. E a segunda ponderação é, na ausência de uma regra específica na legislação antitrust, a gente necessariamente precisa contar com uma análise casuística do CAD. O CAD tem que olhar todas as circunstâncias do caso concreto, seja numa aquisição de participação minoritária, seja numa situação controle de condutas ou controle de estruturas, onde a gente tem pessoas em participações cruzadas, entrelaçadas em diretorias, cargos de administração. Isso é bom, de uma certa forma, porque dá mais flexibilidade e liberdade ao CAD. Bom, de uma outra forma também, para o administrado, para a economia, porque engessa menos a atividade econômica, mas eu tenho sérias dúvidas se esses mecanismos são suficientes para reprimir todos os potenciais problemas que podem ser causados pela existência dessas participações cruzadas. Ali, na exposição dela, mencionou alguns desses problemas que a gente conhece bem. Vou falar só de um deles, que é o acesso a informações concorrencialmente sensíveis. Se eu tenho uma participação de, no mínimo, 5% em determinada sociedade, eu já vou ter acesso a dados extremamente confidenciais daquela empresa. É direito meu, assegurado pela lei das SA. O que eu vou fazer ou não com essa informação depende muito de mim, depende, claro, né, dos controles estabelecidos nos regulamentos internos da empresa, mas, de novo, é uma situação bastante arriscada, né? Fora tentativas de influenciar o comportamento da empresa, como ali falou, né, é difícil você usar dois chapéus, é difícil você ter dois donos. E acho que encerrando essa primeira participação e respondendo a segunda pergunta da Vitória, sobre, enfim, né, como conciliar a tutela dos interesses privados e a tutela da livre concorrência, eu entendo que necessariamente isso precisa acontecer de forma casuística, até que, ou se um dia a gente tiver uma legislação específica. O Adam vai falar um pouquinho sobre o panorama nos Estados Unidos, já falei de União Europeia, mas acho que cabe a gente lembrar, trazer um exemplo muito próximo de nós aqui, que é o Chile. O Chile, em 2016, optou por incluir na sua lei antitrust uma previsão específica vedando que pessoas ocupassem simultaneamente cargos de administração, diretoria e empresas que competissem nos mesmos mercados. Há algumas travas econômicas ali, semelhantes às que o Adam vai contar para a gente que existem no Clayton Act. É uma lei que, quando foi promulgada no Chile, suscitou uma certa desconfiança, não saber se haveria um enforcement da lei. Houve, já há pelo menos 2 casos, 2 investigações, e salvo engano, houve uma condenação no ano passado, enfim. Então é uma lei que pegou, é uma lei que vem sendo utilizada pela autoridade local, e eu queria destacar também o exemplo da Itália. A Itália tem uma regulação setorial específica no mercado bancário e no mercado de seguros, impedindo que pessoas ocupem a mesma posição, enfim, de administração, gerência em entidades semelhantes. Então, respondendo à pergunta, como conciliar, por enquanto tem que ser de forma casuística. Obrigada, André. Agora, mudando um pouco a perspectiva e passando a palavra para o Adam. Adam, eu queria que você compartilhasse e dividisse um pouco com a gente a sua experiência sobre o tema de interlocking. A gente sabe que essa discussão nos Estados Unidos está mais madura, até pelo fato do Clayton Act conter uma proibição expressa, né, dessa prática na legislação de casa de vocês. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência, o status, né, dessa discussão nos Estados Unidos e dessas ações recentes das autoridades norte-americanas, da FTC e do DOJ sobre o assunto. Well, first of all, let me thank IBRAC for inviting me here today. I always enjoy my visits to Brazil to see all my friends here. It's my 3rd visit this year. I am excited to share our experience in the United States on interlocking directorates and to hopefully shed light on a lot of the issues that we've discussed today. I can promise you, though, that as I walk away from the stage today, I will have learned more than you will probably have learned from me. But I will say the U.S. does, as others have said, take a different approach to this issue. It is a dilemma for many corporate clients and investors that, as outside counsel, we deal with frequently. The dilemma, of course, is when an investor makes an investment, often involving hundreds of millions, sometimes billions of dollars, there needs to be some assurance that that investment can be protected. The
role of a board of directors, of course, is to represent the interests of the shareholders and to oversee the company. And like any other investor, an investor that might have interest in competitors also has an interest in protecting its investment and its own shareholders. So it probably makes sense for me to give you all a little bit of background on how U.S. law applies to interlocking directorates. Brazilian competition law and U.S. antitrust law are very similar in most respects. You can violate the law in the U.S. by agreeing with your competitor not to compete. You can violate the law by merging with your competitor, and you can violate the law by monopolizing or achieving a dominant position in a market through exclusionary means. There's an additional law in the United States called Section 8 of the Clayton Act, which says that no person shall simultaneously serve as an officer or director of two corporations that compete with each other, two or more corporations. And what that means is there are some exemptions. We can talk about that in another panel. They're quite complicated. But it essentially means that having a board member, the same person, serve on the boards of two or more competitors is a per se violation of the antitrust laws. It does not matter whether the two companies have 1% market share. It does not matter if prices go up or down. It does not matter whether competitively sensitive information is shared. That interlock is unlawful. Now, unlike other antitrust laws, particularly the Sherman Act, if there is a violation of Section 8 of the Clayton Act, there are no damages available. The only remedy that's available is for the director to step down from one or more of the boards and remove the interlock. But it's still no small issue for companies that are considering investments or a merger, because they are going into that investment thinking that they need representation on the board. They're also trying to balance their fiduciary duties and obligations to their other shareholders. This is an especially important topic for private equity clients. Private equity firms, as many of you know, have experts in particular industries. And I think, as you were alluding to before, there is an efficiency with having the same person or a group of people that represent the same firm sit on boards of companies in the same sector. They have the expertise, they understand what best practices are, and even sharing information between those companies can yield synergies and efficiencies. That's the good side. Of course, there's always the balance on the other side of possibly creating disincentives to compete vigorously or to share competitively sensitive information through shareholder rights to that information. We're aware of that. The law, Section 8 of the Clayton Act, has been on the books in the U.S. for over 100 years. It's been there for a while, but enforcement has been at best sporadic. In recent decades, you might see one or two cases every 2 or 3 years. In recent years, however, that has changed. And in particular, over the last year, the DOJ alone has announced that it has forced or negotiated for interlocks to be removed at 15 different companies, 15 different directors at 11 different companies, which I think is probably more than we've seen combined in the last 20 years. Why is DOJ so interested in enforcing, all of a sudden, Section 8 of the Clayton Act? And the same is true at the FTC. The FTC announced enforcement action over the summer, its first Section 8 action in, I think, nearly 40 years. Why the interest? There are two real answers. One is that with the new administration, there has been a more aggressive posture towards not only mergers, but a variety of interrelationships between companies that compete. And the view is that board interlocks can create interrelationships that, regardless of the behavior of the individual board member, whether competitively sensitive information is shared or not, the mere existence of an interlock could create disincentives for the companies to compete as vigorously as they did before. In merger investigations and in other conduct investigations, the agencies have been looking for indicia that there may be interlocks that are otherwise not evident from the public record. And so we're seeing these issues come up in merger reviews, in
cartel investigations, in all sorts of other investigations that have nominally nothing to do with board interlocks at the outset. The other reason we see such a rise in these enforcement actions is we are seeing more corporate structures that lend themselves to board interlocks. So private equity firms often use general partnerships to manage the individual LLPs, LLCs that actually hold the operating companies. These are groups of people that oftentimes sit on the boards of multiple competitors in the investment portfolio of the private equity entity, which represents lots of different shareholders and lots of different funds. And the idea is to add value by bringing their expertise to this industry, whether it's in infrastructure or in energy or in healthcare. Where Section 8 comes in is when you're planning for a new investment as part of an investment plan in multiple portfolio companies, you need to think about which company is it most important for you as the private equity owner to have a board member on, and which are you going to have to take a view as to whether shareholder rights or other rights might be sufficient. So the agencies have caught up with all of these corporate structures. They know that some exist and some might, at least on the surface, appear to violate Section 8 of the Clayton Act, and they have decided to take action, in part because the law, as I said before, doesn't require a thorough market analysis. I think one positive from an enforcement perspective of Section 8, of taking this view, is you don't have to spend a lot of time with economists or doing careful market studies or talking to customers. You know a few facts, you know whether there's a violation or not. So in terms of avoiding competitive problems, Section 8 in some ways might be optimal. On the other hand, it is creating lots of roadblocks to investment, and it creates more difficulties for firms that have expertise, and in many cases it's limited to a few people who have years and years of industry experience. Maybe there are only a handful in the entire industry that boards value and can make educated decisions on behalf of shareholders. Those individuals might not be able to serve. What are some other issues that come up in this context? One is, how do you interpret or how do you define whether two companies actually compete for under Section 8 of the Clayton Act? The statute defines competition as two companies that could agree to fix prices and violate the law. Now that sounds a little bit circular, but what it essentially means is if two companies were to agree to fix prices, if they then violate other antitrust laws, they are competitors within the Clayton Act. So two companies that compete in the same product and geographic market, they're obviously competitors. But the implication there is that vertical overlaps are not necessarily caught. And in fact, there have been no cases, to my knowledge, where interlocking directors between a supplier and a customer or vice versa have violated or been found to have violated Section 8 of the Clayton Act. The other issue is what we call the representative or the agency theory. So a literal reading of the statute means that no single person can serve simultaneously on the boards of two companies. What if you have a firm with two representatives on the boards of two different competitors? Does that also violate the Act? The agency's position is the answer is yes. There is some case law to support that position, but it's never been fully litigated. The other issue that's being talked about is the use of the word corporations. So when the Act was passed way back in 1914, LLCs, LPs weren't in use. The idea of a corporation was defined differently at that time than it is now. There are good arguments that the statute doesn't apply to LLCs, which is the construct that many private equity firms use to operate their portfolio companies. And that leaves out a whole swath of private investment, arguably, that isn't subject to Section 8 of the Clayton Act. And finally, what I'll say is when we advise on these issues, we worry, as I said before, there are no damages under Section 8 of the Clayton Act.
And in a close case, if you've got arguments either way, you worry more about the competitive effects of your interlock than you do perhaps about a technical violation of Section 8. So if there is an interlock and you take a view as to whether it is a problem under Section 8 or not, you still have to analyze whether there is a competitive effect. Because if someone takes a different view that you in fact compete and confidential and competitively sensitive information was shared or competitively sensitive decisions were made between the two competing entities, then you might have a much bigger problem that potentially involves treble damages, attorney fees, damages that can get quite large. So I'll pause there to see if there are any other questions, but like I said, we've seen an uptick in enforcement. We no longer take it for granted that the agencies will overlook an interlock or Section 8 of the Clayton Act. It's clearly been dusted off. Thank you, Eden. Usando como base aqui a experiência que o Eden trouxe dos Estados Unidos, eu queria voltar um pouco para o Diogo e para o André, para a gente comentar um pouco como o CAD tem se posicionado sobre esse assunto. Então, a gente sabe que tem precedentes do CAD que apontam o interlocking como um elemento facilitador, né, de colusão em investigações recentes de cartel em licitações públicas, mas eu primeiro queria ouvir um pouco do Diogo quais aspectos têm sido ou deveriam ser levados em consideração pelo CAD para traçar uma linha de quais situações são legítimas ou podem suscitar preocupações concorrenciais. Bom, acho que o André, na primeira intervenção dele, até respondeu um pouco, né? É difícil dizer exatamente qual é a posição do CAD, dado que a nossa atuação é bastante casuística nesse tema, né? Mas, em linhas gerais, enfim, a gente, quando lida com uma situação de interlocking directorate, o que a gente vai olhar? Vai olhar a extensão, dado que não é proibido, né? Não existe uma proibição per se para esse tipo de situação, a gente vai olhar para a extensão dos poderes ou para a característica daquela governança específica para entender exatamente qual seria um poder de eventual influência daquele diretor ou daquele grupo de representantes em um lado e em outro lado, né? Você cita o exemplo dos cartéis e licitações, aí a gente saiu um pouco do mundo da Faria Lima, vamos dizer assim, e foi para o Brasil real, né? E aí muda um pouco a situação de fato. A gente já está meio fora também do âmbito das SA puramente, no âmbito de governança, enfim. E aí o que a gente olha muito ali, e na verdade foi uma constatação que foi feita ao longo dos anos, é que o que acontecia, na verdade, é que se usava essa possibilidade de você ter sócios em comum, que é a forma como a gente chama nessas situações, para burlar dois enforcements, na verdade, né? Você, quando era investigado por órgãos de controle, as empresas diziam que, na verdade, tinham sócios em comum, mas atuavam de maneira completamente independente. Então, não teria problema ter participado da mesma licitação, por exemplo. E quando eles eram investigados pelo CAD, eles diziam que eram do mesmo grupo econômico, ou de direito, ou de fato, e acabava que, na verdade, eles também, por isso, sairiam de uma investigação de cartel. Ao longo dos anos, ao perceber esse tipo de comportamento, aí tanto os órgãos de controle como o CAD passaram a adotar posturas um pouco mais conservadoras, considerando isso, sim, como um indício ou de colusão ou de fraude, a depender de quem estiver investigando, mas não como um indício suficiente para que isso gere uma condenação. É sempre aliado a outros fatores, né? Mas é interessante porque, de fato, foi uma forma que... Aí entra um pouco naquilo que eu falei na minha primeira fala, né? A intenção, talvez a má-fé ou o dolo para violar a lei, aí é mais claro, né? Então, o objetivo é usar esse instrumento para violar leis, quaisquer que sejam elas. É diferente de uma situação em que a gente está falando de interlocking directorate entre companhias que não têm como principal objetivo violar a lei ou fraudar uma licitação. Nesse caso aí, sim, a gente vai olhar direto para a governança específica, vai olhar quais são a extensão dos poderes, se esses conselheiros eles são independentes, né, ou se eles são, de fato, vinculados às instituições que os nomeiam,
Então, todos esses fatores vão ser levados em conta para definir se ali há ou não um risco concorrencial. E também a extensão de acesso à informação que eles vão ter nos respectivos diretórios, né? O que eles vão poder tratar em qual tema e o quanto isso pode ou não influenciar nas decisões negociais de cada uma das entidades. É muito difícil fazer um enforcement disso, né? Como monitoro uma situação dessa? Ainda que eu coloque um remédio comportamental, ou até estrutural mesmo, de certas vedações, como que eu vou, no dia a dia, saber se isso não está acontecendo numa reunião entre acionistas? O CAD não vai estar lá o tempo inteiro e nem deveria estar lá, né? Mas isso parte um pouco daquele problema já levantado aqui pelo André, de que, na verdade, a atuação é sempre ex post e é sempre baseada na regra da razão e não numa proibição per se, que eu acho que assim, tem mais conexão com a nossa própria ordem econômica constitucional, que preza não só a livre concorrência, mas também a livre iniciativa e a intervenção excepcional do Estado na economia, né? A gente está nesse ambiente, nesse tripé, então é a forma como a gente pode monitorar essas situações. Obrigada, Diogo. Passando a palavra aqui para o André agora, eu queria ouvir um pouquinho, na sua experiência como advogado da área, como que essa análise tem sido feita na prática pelo CAD e se isso tem aparecido mais no âmbito do controle de estruturas ou do controle de condutas. Obrigado. Eu vou tentar casar os meus comentários aqui com os pontos trazidos pelo Diogo, porque certamente, quando a gente olha para a jurisprudência do CAD sobre esse tema, diretorias cruzadas entrelaçadas é um assunto que surge muito mais em controle de estruturas, isso é fato. Na análise de atos de concentração, como também em atos de concentração, que a gente costuma ver análises mais aprofundadas sobre aquisições de participações minoritárias, riscos associados aos direitos políticos a serem exercidos pelos minoritários. Mas eu vou começar, na verdade, então, pela minoria dos casos, que são os casos do controle de condutas, porque eu acho que são situações, enfim, super peculiares, super interessantes, como o Diogo trouxe, que fogem um pouquinho aqui do nosso dia, enfim, talvez do dia a dia societário, e vêm mais para a nossa realidade antitrust. O Diogo mencionou esses dois casos, enfim, pelo menos há mais, mas a gente tratar de dois casos, duas investigações de cartel realizadas pelo CAD, em ambas em licitações públicas, uma no município de Jaú, aqui em São Paulo, outra em Lages, Santa Catarina. Os dois casos já foram, enfim, julgados há bastante tempo, um em 2014 e outro em 2015. O que me chama a atenção nesses dois casos, enfim, e há várias semelhanças entre as duas investigações, é o ponto trazido pelo Diogo. O CAD só ficou sabendo da existência das participações cruzadas em diretorias porque, claramente, aquelas empresas estavam se utilizando desse mecanismo para fraudar algumas licitações públicas. Então, no caso de Jaú, as licitações eram voltadas para aquisição de equipamentos semafóricos e fiscalização do trânsito. Em Lages, eram licitações para aquisição de materiais de construção, se eu não me engano. Em ambos os casos, o fato de existirem participações cruzadas em diretorias foi considerado um indício que facilitava a colusão entre os vários agentes, as empresas e pessoas físicas investigadas, mas certamente não foi o único indício. Acho que esse ponto é importante trazer aqui para vocês. E nos dois casos, nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos empresas em que os dois sócios, homens, eram casados com duas sócias mulheres de outra empresa, ambas participando de licitações, empresas, enfim, detidas por um pai, competindo numa licitação com uma empresa detida pelo filho. Então, enfim, era realmente um cenário bastante bagunçado, mas discussões societárias à parte, em ambos os casos, existia farto material documental, muitas evidências que foram colhidas ao longo da instrução, apontando pontos como coincidência no valor de propostas apresentadas, propostas idênticas com a mesma formatação, até com os mesmos typos, com os mesmos erros de grafia. Tudo isso para dizer que
o tema das diretorias entrelaçadas ali foi secundário, não foi o ponto relevante, o ponto mais relevante considerado nos votos. Um dos casos foi relatado pelo Gilvandro, o outro pelo Márcio. Então, enfim, né, o grosso das análises ali era sobre as provas documentais. Mais recentemente, e esse é um caso ainda em andamento, então a gente tem que tomar, enfim, um certo cuidado para falar sobre isso e para não emitir nenhum julgamento prévio, porque é um caso que ainda corre em inquérito administrativo, não houve nem a conversão em PA, é um caso envolvendo uma Unimed em Mato Grosso, a Unimed Norte de Mato Grosso. Esse é um caso bastante interessante, que também só chegou ao conhecimento do CAD a partir da denúncia apresentada por uma determinada clínica de oncologia, enfim, também no Mato Grosso, que pediu para se credenciar a essa Unimed e teve o pedido de credenciamento negado, supostamente, enfim, nas palavras da Unimed, pelo fato de que não existia demanda reprimida a justificar mais uma clínica de oncologia naquela região do estado. A denunciante trouxe para o CAD a situação de que, na verdade, o pedido dela foi negado porque os dois diretores da Unimed que rejeitaram o pedido de credenciamento, na verdade, eram sócios proprietários da única clínica de oncologia que estava credenciada à Unimed. Então, enfim, esse é um caso que começou tramitando como um procedimento preparatório, foi convertido em inquérito administrativo, e a SG, né, no momento de conversão, também foi bastante cuidadosa, sem emitir ali, né, conclusões muito taxativas ou assertivas, mas mostrando que essa coincidência, né, de posições, esses dois diretores da Unimed, ocuparem ao mesmo tempo, serem ao mesmo tempo sócios de uma clínica de oncologia e terem o poder de autorizar ou negar o credenciamento de outras clínicas, no mínimo é algo a ser investigado. Então, esses são alguns exemplos de condutas, alguns mais antigos e outro bastante recente, que a gente tem, que, para mim, acentuam, sublinham o fato de que nós sabemos muito pouco. Só chega realmente ao CAD uma parcela, eu desconfio, muito pequena desses casos, né? Eu gostei muito da expressão do Diogo, esses casos que fogem do dia a dia da Faria Lima, esses casos de Brasil real. Isso só chega ao conhecimento do CAD por meio de denúncias, e nesses dois casos de licitações, de 2014 e 2014, 14 e 15, havia investigações penais, enfim. Então, também não foi, as informações chegaram ao CAD de uma certa forma até preparadas. A situação, estou indo para o nosso horário aqui, ainda temos tempo, a situação é um pouquinho diferente quando a gente olha para o controle de estruturas, obviamente, onde, como o Diogo falou, há uma análise casuística, cuidadosa, a cada situação, onde, enfim, a depender se for uma aquisição de participação minoritária ou uma situação de diretorias cruzadas, onde o CAD vai tentar entender, no caso de aquisições de participação minoritária, setores de atuação, os graus de participação de mercado das empresas, os mecanismos de governança interna existentes na empresa que possam mitigar preocupações concorrenciais, e, nos casos de interlocking directors, é mais ou menos uma análise no mesmo sentido. O que me preocupa, e de novo não tem como ser diferente, porque a análise é caso a caso, é que a gente vai ter, ao longo dos anos, decisões do CAD sobre esse tema em sede de controle de estruturas que variam bastante. Então, nós teremos decisões, né, enfim, aí são casos bastante conhecidos, casos antigos, todas as discussões do CAD com o grupo MIL, DASA, Redditor, sobre o fato desses grupos constituírem ou não o mesmo grupo econômico a partir da existência de participações societárias cruzadas. A gente viu no finalzinho do ano passado, né, uma discussão antiga, mas que foi retomada, sobre um caso bastante conhecido, o caso CSN Usiminas, onde o CAD reforçou que a existência de participações minoritárias pode ser, sim, fonte de preocupação concorrencial, e se a gente realmente for vasculhar a jurisprudência do CAD, veremos muitas situações onde o tribunal reconheceu que, mesmo a existência de participações societárias chamadas passivas, ou seja, desprovidas, não atreladas a direitos políticos de maior relevo, podem ser relevantes quando a gente tem a empresa A tendo participação minoritária na empresa B e sendo concorrente dela. Então, essa é uma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, enfim, algumas, pelo menos uma decisão relevante do CAD em sede de atos de concentração,
onde, enfim, é um rito sumário naquele momento, em que o CAD entendeu que os mecanismos societários previstos na legislação setorial, enfim, regras da CVM, já seriam suficientes para mitigar potenciais preocupações concorrenciais. Exatamente, enfim, os mesmos pontos, as mesmas travas, as mesmas regras que foram mencionadas pela Ali na primeira intervenção dela. Então, de novo, me preocupa isso um pouco porque é casuístico, mas não tem como não ser casuístico com a legislação construída dessa forma atualmente. Obrigada, André. E passando aqui para a minha última pergunta, antes, se a gente tiver tempo de abrir para a pergunta das plateias, eu queria ouvir um pouco, o Diogo, você já mencionou na sua fala que, nesses casos que eu citei dos precedentes, que você trouxe, que tinham outros indícios e não só a questão do interlocking para, enfim, embasar os processos e as condenações em casos em que isso foi discutido. Eu queria ouvir um pouco na sua visão, e depois do André também, se o simples fato de um diretor ocupar assento no conselho de administração de empresas concorrentes e ter, por conta disso, acesso a informações comercialmente sensíveis de ambas as empresas, se isso, por si só, poderia justificar, na visão da SG, a instauração de uma investigação contra essas empresas, esse diretor, ou se, na sua visão, seriam necessários indícios adicionais para ter esse tipo de movimentação por parte do CAD. Assim, falando de maneira abstrata e teórica, tá? Até porque são muitos casos, eu posso até me contradizer aqui, né? Eu posso ter instaurado algum caso só com base... Não, mas, assim, eu diria que só o assento em diretorias cruzadas não seria um indício suficiente, né? Mas quando a gente está pensando em análise de conduta, isso sempre vem acompanhado, provavelmente, de algum ato que gerou no CAD a preocupação com o abuso de poder econômico, né? Então, por exemplo, o assento desses diretores e alguma atitude ativa, mesmo, atitude ativa para ficar bem redundante, do diretor, num sentido que gere alguma preocupação concorrencial. Vou dar um exemplo que acontece bastante, geralmente é arquivado, mas acontece muito de diretores darem declarações públicas sobre determinados temas que são concorrencialmente sensíveis. A depender de determinada situação, isso interligado, por exemplo, com uma situação de diretoria cruzada, isso poderia sim gerar a preocupação para que haja uma instauração de um procedimento, né? E nem necessariamente de um IA, mas um procedimento preparatório, para que se apure o que realmente está por trás daquela situação. Mas, de novo, não acredito que isso seria suficiente para condenar isoladamente uma entidade ou uma pessoa física por conduta anticompetitiva. Acho que o que a gente vai olhar de fato é um abuso, uma conduta, e aí a presença ou não dele na diretoria cruzada vai ser mais usado no campo da evidência do que no campo da decisão. Provavelmente, se houver uma situação de abuso e houver a situação de diretoria cruzada, isso vai ser um fator aí que pode ser agravante na situação em concreto. Pensando em análise de estrutura, eu já diria que não mesmo, né? O que a gente vai procurar fazer, se houver o risco, é remediar essa situação, né? Mas não seria, talvez, eu acho difícil que se surja uma situação de análise de estrutura em que a única razão para se vetar uma fusão, por exemplo, ou para se para que se impor um remédio muito restritivo, digamos assim, numa operação, seja a questão da diretoria cruzada. Sempre vai estar acompanhado de outras questões, muito provavelmente de ordem horizontal ou vertical relacionadas. Obrigada, Diogo. Passando a palavra para o André para comentar o mesmo ponto. Eu concordo totalmente. Com a legislação construída da maneira como ela está hoje, o fato de alguém ocupar simultaneamente posições de direção, administração, gerência em empresas simultâneas não pode ser considerado indício. Eu acho que, inclusive, pelo contrário, eu acho que a premissa é a permissão. E a exceção é realmente essas pessoas usarem dessa posição para cometerem atos anticompetitivos. Obrigada. Atendendo aqui a ordem do Ribas e do Ricardo, a gente ficou dentro do tema aqui, dentro do horário aqui do painel. Eu queria, antes de agradecer aqui a todos os participantes, abrir para a plateia, se alguém tiver alguma pergunta. Bernardo?
Porque, afinal de contas, I have to say to português. Porque, afinal de contas, o concorrente está comprando aquela participação no outro concorrente, né? Qual é o motivo para isso, né? Pensando que é uma pergunta que provavelmente terá respostas difíceis, se são concorrentes no mesmo mercado, e, de outro lado, se não há uma compra, não há uma aquisição, não há sinergia produtiva também. Então, do outro lado da balança, a gente não vai encontrar compensações. Isso é uma questão que transcende um pouco a questão mais estritamente jurídica, mas pensando desse ponto de vista econômico, é uma análise concorrencial. Gostaria de ouvir aí algum comentário a respeito. Obrigado. Li, você quer comentar? Posso tentar. Da perspectiva do M&A, esse é um tema extremamente sensível e que a própria Receita Federal, nas discussões especificamente de ágio, quando lá atrás a Receita começou a pedir que se apresentasse os laudos, e um pedaço da discussão era sempre por que as partes não revelam os motivos das aquisições. Esse, da perspectiva de um investidor, de um private equity, do investidor, acho que de um institucional, talvez seja um pouco mais simples, mais de um private equity, ou de alguém começando um movimento de mercado. Esse é um segredo de 7 chaves, que definitivamente não se quer. Um dos fatores é justamente uma diferença de avaliação de perspectivas dentro daquele negócio, né? Um acha que vai arrebentar e crescer, o outro acha que é um negócio que está em vias aí de decrescer sensivelmente. E quando uma parte ou pode ter acesso a essa informação, ela tem implicações no contrato de venda e compra, por exemplo. Então, eu entendo que possa ser muito valioso para a autoridade a necessidade de se conhecer a motivação da operação, mas de outro, pensando aqui nos interesses dos atores privados, existe também N motivos para não fazer essa abertura. Mas eu faço esse comentário aqui só explicando um pouco o racional, mas compreendendo plenamente a importância do ponto. Dan, você gostaria de comentar também a pergunta? Sure, it's a very important question, and I wanted to respond to one part of it, which was that a minority investor, because the minority investor, as I take it, isn't merging together the operations of the other company, there aren't real synergies. The rationale in many cases from the investor's perspective is that the investor has a mandate from whomever is funding the investment to invest in certain sectors or in certain markets because that investor knows that market very well and because whoever is providing the capital wants to have a bigger presence in, say, ports or in energy companies or in oil producers. So there's a mandate there to invest in a particular sector, and naturally, the more you invest in a sector, the more likely it is that you're going to invest in companies that compete. And so the rationale isn't so much that there will be a merger between two operations and those mergers will generate cost and other synergies. In the vast majority of cases, it's this investment mandate. And the investors want, and minority investors want to have as many opportunities to invest as they can. So at least in my experience, there isn't a motivation on the part of, speaking of my clients collectively, to limit competition, but it's rather this mandate in having as many investment opportunities as possible. Obrigada. Obrigada. Parabéns aí, Vitória, e todos os palestrantes. Um tema muito interessante. Eu queria fazer talvez uma provocação para o Adam. Você comentou, né, um pouco da legislação e
minha percepção é que ela está muito focada nas empresas que são concorrentes. No nosso formulário de notificação, a gente tem um item que fala das empresas concorrentes ou verticalmente relacionadas. O que dá a entender que a interpretação no Brasil sobre o interlocking seria um pouco mais ampla do que nos Estados Unidos. Então, eu queria escutar um pouco de você se isso chegou a ser discutido, se é uma questão, se é uma preocupação. Thank you for your question. So it is an issue in the U.S., but it's not an issue under Section 8 of the Clayton Act, because Section 8 only applies to competitors. So two companies that compete, that director interlock is per se illegal. However, if the director interlock leads to the sharing of competitively sensitive information through the board member, and the companies are vertically related, that could raise other issues under other U.S. antitrust laws. Now, in practice, I'm not aware of a case where a director interlock alone has been the subject of an enforcement action against a transaction in the U.S. Not to say that it couldn't happen, but by and large, it's more challenging, more complex to bring a case under a vertical theory than it is under a horizontal theory. So the short answer is that U.S. law applies, but it doesn't apply the per se prohibition that we've been talking about. Obrigada, Eden. Vi que tinha mais uma mão levantada ali. Bom dia. Uma pergunta para entender se há uma nuance adicional. A gente está falando sempre de preocupações com o interlocking relacionados a participações minoritárias. Eu queria entender se há, na visão de vocês, alguma nuance quando a gente está falando de participações de controlador. Então, considerando o parágrafo único do 116 da Lei de SA, que traz as obrigações do acionista controlador, sobretudo considerando a visão institucionalista, em princípio, do acionista controlador. Isso traz alguma repercussão na seara concorrencial, alguma nuance especial de preocupação ou não, em termos dessa sensibilidade com o acesso a informações? Obrigada. Gui, você quer começar comentando na perspectiva societária? Talvez o André depois, ou o Diogo. Professora Amanda, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a riqueza do debate que foi objeto desse painel, ela precisa, acho que eu considerar na casuística toda a granularidade necessária e que dentro do direito societário já começa a fazer parte de um racional tradicional, que é a gente fugir dessas imagens simplistas do acionista minoritário. Mas ele pode ser o minoritário Vanguard, ele pode ser o TIAA-CREF, pode ser o BlackRock, pode ser o BTG. Então, quem é esse minoritário? Qual, a primeira pergunta, qual o papel que ele exerce? Ele é um minoritário passivo? Ele é um fundo, um dos vários fundos da Vanguard que está comprando participações? Ele é um veículo de um fundo de pensão que, por sua vez, esse sim precisa entrar no setor de energia e aí ele vai adquirir participações, como o Adam mencionou, em várias empresas específicas do setor. Eu tenho a impressão, professora, que o caso pode ser um pouco mais simples quando se trata de controle, aí pensando em controle majoritário, porque nesses casos, estou pensando aqui na perspectiva de um dono tradicional, dos donos das companhias abertas brasileiras, a resposta é não entra. A gente tem um caso, acho que mais na linha da pergunta anterior, é um caso conhecido em que estava havendo um ingresso de participação num fornecedor importante e
Essa questão, infelizmente, a gente não sabe a resposta, porque o caso não foi adiante, mas era simplesmente um caso de um fornecedor importante. Num caso de controle, eu acho que a resposta é mais simples. Eu acho que o caso fica mais difícil quando, dentro da granularidade, a gente começa a pensar... eu vou falar uma coisa que é quase um pecado dentro do societário, mas num controle instável, né? O controle parte da premissa da estabilidade, mas naquelas formações de blocos de controle, para além ali do período normalmente observado de 3 anos, em que tem uma disputa, né? A gente tem várias companhias abertas brasileiras que já estão nesse cenário. E aí eu acho que é uma situação um pouco mais... que vai exigir um pouco mais do CAD. Obrigada, Ali. André, você quer complementar na ótica concorrencial? Eu concordo, eu concordo totalmente, Amanda. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a análise fica mais complexa, fica mais difícil. É isso que nós olhamos na prática ao longo dos últimos 10, 15 anos, nas principais decisões do CAD, envolvendo aquisições de participações não necessariamente minoritárias entre empresas concorrentes. Sinto que é uma análise muito mais difícil, sinto que, quando a gente olha para os remédios que foram impostos nessas operações, refrazendo, quando a gente olha para a quantidade de remédios impostos nesse tipo de operação, a maior parte ocorreu em operações envolvendo aquisições de blocos realmente um pouco maiores de ações. Ali a gente tem uma incidência maior de remédios. Então, concordo que a análise fica mais completa, mais complexa. Diogo? Eu diria que ela inicialmente é mais simples e depois vira complexa, porque inicialmente você vai ter uma postura mais conservadora nesses casos e tratar como se fusão fosse, né? Então essa é a lógica, essa é a sua escolha pragmática para tocar o processo. Mas depois, na hora de desenhar o remédio, aí sim, aí com certeza isso tornaria a análise bem mais complexa. Obrigada. Alguém mais da plateia gostaria de fazer uma última pergunta? A gente tem 30 segundos aqui. Não? Então, eu gostaria de agradecer muito aqui aos participantes. A discussão foi excelente, foi super rica. Muito obrigada pelas contribuições de todos vocês. Eu queria uma salva de palmas para todos que estão aqui em cima. Muito obrigada.